muito boa tarde a todos. Uma velha tradição da Verdadeira, desde que em 2020 nós viemos para aqui, temos que esperar pelo Sino São Roque, porque o Sino São Roque faz imenso barulho e interrompe a conversa, e apesar de ele estar sempre 4 minutos atrasado, nós só começamos depois do Sino São Roque tocar. Acontece que em Lisboa, para todos aqueles que por cá passaram há 2 ou 3 noites atrás, houve uma trovoada desgraçada e houve um relâmpago aqui no São Roque, que não tem eletricidade, por isso nós podemos falar à vontade, sem termos este tipo de constrangimentos destes barulhos da igreja que impedem o pensamento do outro lado da rua. Deixem-me dar as boas-vindas, sou Manuel Cardoso, sou o diretor da Lutéria, diretor-geral da casa toda, e gostava imenso de dar as boas-vindas. É para nós uma alegria imensa podermos acolher estas primeiras jornadas da Associação Bíblica Portuguesa. Mesmo um voto de confiança que nós agradecemos. Se quiserem saber o que é a Lutéria, tenhem todas estas brochuras, e nestas brochuras tem uma fotografia da Cíntia, que é a nossa querida amiga que está ali a fazer som. E nesta fotografia a Cíntia aponta para cima, aponta para o céu. Eu acho que é uma casa da Companhia de Jesus onde tentamos e procuramos apontar para o céu. Há muitas vozes, com muitas gerações, com muitos interesses, revista, biblioteca, programação, o café, a livraria, mas é sobretudo esta aposta interdisciplinar de tentar criar um espaço da igreja, que não é uma igreja, temos uma capela que não funciona como um oratório, temos uma igreja do outro lado da rua e várias aqui à volta, mas é uma casa da igreja, que pretende ser acolhedora e espero que todos se possam sentir em casa. E por isso desejo para hoje à noite e também para amanhã estas primeiras jornadas sejam um grande sucesso e agradecemos imenso a confiança de nos escolherem para parceiros e para poderem vir até cá. Muito obrigado. Sou o Padre Mário Sousa, sou Padre do Algarve, Presidente da Associação Bíblica e, naturalmente, em primeiro lugar, quero agradecer-vos a presença, o interesse para esta partilha que convosco queremos fazer e quem nos segue online, daquilo que é também o fruto do nosso trabalho. Uma das perguntas essenciais do Evangelho de Marcos, o Evangelho mais antigo, perante o discurso de Jesus e os sinais que realiza, é o espanto dos discípulos que se perguntam: quem é este homem, a quem até o vento e o mar lhe obedecem? Eu penso que esta é a pergunta que ecoa ao longo dos séculos. Quem é este homem, Jesus de Nazaré? Uma figura histórica para a qual todos olham, de uma forma ou de outra, procurando, penso eu, a resposta sincera, séria e profunda a esta pergunta fundamental. De maneira que teremos ocasião de partilharmos ideias e aproximações, começando hoje por 2 pessoas que muito nos honram com a presença, a doutora Lídia Jorge, dispensa qualquer apresentação, muito obrigado, minha estimada conterrânea, dos Reis do Algarve, que desde a primeira hora imediatamente se prontificou para hoje connosco partilhar esta forma como olha para os Evangelhos, para a pessoa de Jesus e se encanta a partir daquela que é também a sua sensibilidade. E o Sr. Dom Alexandre, estimado amigo, a quem também muito agradeço a prontidão com que, a partir do seu olhar de teólogo, vai connosco partilhar outra forma de responder a esta pergunta fundamental. E daí o tema desta noite, do Nazareno ao Niceno, ou seja, de Jesus de Nazaré ao Jesus de Niceia. Muito obrigado e muito obrigado também à Sónia pela sua disponibilidade para estar connosco e moderar esta conversa na qual nós pedimos autorização para assistirmos à vossa conversa. Boa noite. Mais uma vez também obrigada pela vossa presença. A mim cabe também apresentar duas pessoas que dispensam apresentações, pois poderíamos passar diretamente à conversa ou à pergunta que nos traz aqui. Mas permitam-me recordar assim, brevemente alguns traços dos percursos biográficos dos nossos convidados. Começava pela Lídia Jorge. A Lídia
Jorge é Lídia Jorge. O nome fala por si, mas dizer que nasceu em Boliteiro, eu gosto sempre de dizer a terra onde nascemos. Licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Esteve durante a Guerra Colonial em Moçambique e em Angola, experiência que marcou a sua escrita. O livro A Costa dos Murmúrios, reconhecido por muitos como uma das suas obras mais notáveis, evoca precisamente esse tempo. Uma obra vastíssima e rica, sobretudo romances, mas também contos, peças de teatro, poesia, crónicas, traduzida em várias línguas e tem sido amplamente reconhecida tanto a nível nacional como internacional, tendo recebido vários prémios, incluindo Escritora Europeia do Ano. Considerada por muitos críticos e especialistas como uma das vozes mais importantes da literatura portuguesa contemporânea, atualmente a mais premiada. Lídia Jorge tem mostrado, através da sua escrita, mas não só, uma profunda preocupação com a condição humana, com o sentido da vida, a justiça e a dignidade. Entre o Dia dos Prodígios e a Misericórdia, o último livro, a obra de Lídia Jorge revela uma atenção constante aos dilemas da vida humana, na sua fragilidade e beleza. Arrisco-me a dizer que esta atenção faz-nos recordar muitas das inquietações que moveram Jesus na sua vida e que ele acolheu com misericórdia. Palavra cara também à autora, que no seu livro mais recente ganha um nome próprio e uma biografia. Muito obrigada. Dom Alexandre Palma, Bispo Auxiliar de Lisboa desde 2024, teólogo e professor universitário. Depois de uma breve passagem pela engenharia, eu desconheci esta passagem, concluiu a licenciatura e o mestrado em Teologia na Católica, doutorou-se em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana, com uma investigação dedicada à Trindade. Um dos grandes e mais desafiantes mistérios do cristianismo, já dizia Santo Agostinho, mas não inibiu de se debruçar sobre o tema. Publicou depois uma tese, publicou um livro, O Mistério da Trindade, falar de Deus junto de nós, onde reflete sobre a experiência do encontro pessoal com Deus uno e trino. É professor associado na Universidade Católica, é professor convidado em várias universidades no Brasil, tem desempenhado um papel preponderante na promoção e no estudo e lugar da teologia, tanto dentro e fora da universidade. Publicou um ensaio sobre o valor público e académico da teologia e tem assumido diferentes responsabilidades na Católica, entre as quais vice-diretor da Faculdade de Teologia, diretor do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião. É também autor de vários artigos e capítulos de livros. Mais recentemente organizou com o Alex Vilas Boas e a Maria Clara Binderman o volume Ecologia e Hermenêuticas do Feminino, um volume que convida ao aprofundamento da relação entre a hermenêutica ecológica e as perspectivas de género sobre o cuidado, a espiritualidade e a justiça socioambiental. Muito obrigada. Então, acho que depois de apresentados quem já dispensa apresentações, podemos passar à conversa e à pergunta que nos traz aqui e que também é uma pergunta que Jesus nos deixou. E vocês? Quem dizem que eu sou? Se calhar começava com Lídia, passava-lhe a palavra então. Obrigada. Obrigada. Em primeiro lugar, quero dizer agradeço a saúde de todos os presentes, naturalmente, e dizer que penso que o Sr. Padre Mário Sousa me convidou precisamente por sua conta. Embora seja importante. Mas, na verdade, eu não sei que só por isso eu fui aluna do Padre Manuel Luz e deixou-me uma marca profunda por
Padre Manuel Antunes, há alguma coisa do que sou, é uma continuação, digamos, uma resposta a perspectivas que ele nos deixava naquela altura, no final dos anos 60. E, portanto, aceitei com muito gosto, ainda que eu tenha a ideia de que o que eu venho dizer são truísmos quando estou perante pessoas que dedicam a sua vida às questões da teologia. Portanto, a minha visão é uma visão empírica, a visão de uma leitora, portanto, espero não nos decepcionar demasiado e também não nos parecer demasiado herética. A essa questão, eu queria dizer o seguinte: quem pensais que eu sou? Eu quero dizer que eu divido a relação, o conhecimento ou a definição que eu possa ter em relação a Jesus Cristo, pensando um pouco na perspectiva de como essa figura me foi aparecendo ao longo do tempo. Jesus foi uma figura, um companheiro fundamental quando eu era criança. Isso deixou-me para sempre com a ideia de que nunca estou sozinha. Foi talvez o lugar mais fundo, mais profundo, que aquela pequenina igreja de Buriqueira me deixou, foi de que nunca estava sozinha, porque Jesus estava sempre por perto. Parece uma ideia absolutamente banal, mas a verdade é que até hoje eu tenho sempre a ideia de que há uma presença, de que não estou sozinha, de que essa figura ficou. Mas quando fui adolescente, sobretudo quando fui jovem, a questão passou para outro patamar, apareceu Cristo. E aí eu tive dúvidas sobre a natureza de Cristo. Quem era? O que é que veio fazer? E aí eu fui muito ajudada, e foi a primeira vez que me disseram arriscas-te a ser uma herética, por uma figura que é bem conhecida do público português, que foi o Frei Bento Domingos. O Frei Bento Domingos ajudou-me imenso nessa altura, porque eu devo dizer que a questão da fé eu vivia como alguma coisa de muito substantivo. Eu queria saber quem era Cristo. Foi alguma coisa central na minha vida. Quem era Cristo? Eu lembro perfeitamente que nessa altura eu esperava ansiosamente que aparecesse alguma coisa que não fosse do domínio do natural, uma porta que se abrisse e que eu tivesse lá a mão, não tivesse ninguém, para eu dizer que existe uma transcendência. Portanto, eu fui uma jovem que fui habitada, de facto, por essa inquietação da figura de Cristo. Quem era o Messias? E essa inquietação continua hoje. É filha. Portanto, eu tenho dois movimentos interiores. E acho que, a certa altura, nós devemos dizer a verdade, não ter vergonha de dizer também nós quem somos, porque quando dizemos quem somos, de certa forma, estamos a explicar aquilo que achamos que Cristo é. Ora, eu acho que tenho precisamente essas duas figuras. Quer dizer, ora, vejo Jesus e vejo depois Cristo pacífico com Jesus e com dificuldade com Cristo. Posso dizer-vos que me aconteceu alguma coisa quando era pequena, naquela pequenina igreja de Boniqueiro. Eu ia ver, quando tinha 4, 5 anos, ia beijar o menino Jesus, que era uma figura linda, numa altura em que não havia luzes, quer dizer, as luzes das velas eram muito impressionantes para as crianças, a missa do galo era alguma coisa de fundamental, era central da vida, e aconteceu que a certa altura descobri, por volta dos 7, 8 anos, que aquele menino, depois, passado alguns anos, era a figura que estava na Via Sacra, as 14 imagens de Cristo que estão ainda hoje na igreja de Boniqueiro. E a minha ideia era sempre fazer alguma coisa, que era retirar o menino Jesus
roubaram Jesus para que ele nunca crescesse e não fosse o Cristo crucificado. E escrevi sobre isso, tenho um conto de Natal, é que, de facto, falo disso. Quebrar, digamos, aquilo que é a linha entre a criança que nasce e depois o homem que é torturado pelos outros homens. Eu não queria que o destino dele fosse esse. E, de certa forma, agora que eu tenho muitos anos, eu continuo a pôr a mesma questão. Porquê é que foi preciso a tortura dele? Porquê é que foi preciso a tortura dele? Portanto, eu olho para Cristo numa perspectiva de que quero entender ainda. Eu não tenho a porta fechada, eu não tenho uma resposta. Depois, na sequência, quando formos a falar, eu poderei acrescentar mais, porque a minha ideia em síntese será esta. Cristo foi alguém absolutamente extraordinário, singular, que acabou por dizer palavras sobre a humanidade que a salvam e que não encontro mensagem mais completa em nenhum filósofo, em ninguém, a mensagem que Cristo deixa. A humanidade que deixa o respeito pelo outro. Há passagens dos Evangelhos que são, de facto, a guia de como a humanidade pode sobreviver. A mensagem de amor foi algo absolutamente extraordinário. Depois, eu acho que há o triunfo de uma narrativa. A narrativa que se criou em torno desse homem absolutamente extraordinário triunfou. Triunfou desde quando ela é rejeitada, mal interpretada, mal utilizada, e foi muitas vezes ao longo dos séculos. Mas o que sobreviveu sempre e que continua hoje ainda como uma espécie de mensagem de resistência contra as anomalias da vida é, de facto, o triunfo de uma narrativa extraordinária. Obrigada. Se calhar passava também aqui a palavra ao Dom Alexandre para também falarmos um bocadinho, contextualizar aqui a questão de Jesus Nazareno, mas também Jesus Uniceno e se calhar um bocadinho do contexto aqui de porque Jesus também Uniceno. Sim. Bem, muito boa tarde a todos, agora sim, já me ouço. Boa tarde a todos, saúdo em particular a Lídia Jorge, com quem me honra muito. Eu é que sinto muito honrado de poder partilhar esta conversa com a Lídia, querida amiga também a Sónia, colega da faculdade, da universidade e da teologia. E saúdo a associação, que felicito também pela iniciativa, e a brutéria desta aparelho de diretores, discretamente, ou então a organizar coisas, mas eu passava quando estimo a brutéria e o painel. Bem, eu pensei uma coisa mais. Eu ensino qualquer coisa sobre isso há vários anos e, portanto, o risco é altíssimo de reduzir isto a uma lição que era, sobretudo, uma coisa que eu não queria que pudesse acontecer. Não garanto que aqui além não aconteça. E peço já antecipadamente desculpas por isso. Retenho desta partilha tão bela, exatamente porque muito simples e muito ao assunto da Lídia, retive aqui duas ideias: a ideia da fé substantiva e a ideia de uma narrativa que sobrevive aos intérpretes, que não é dizer pouco de um texto e quem escreve, quem leva a vida a escrever, porventura seguramente muito melhor do que eu, sabe o que isso significa. Nazareno, Niceno. Eu devo já dizer que a minha visão da história da teologia não é tanto por episódios.
Eu não tenho uma visão da história em fascículos. Como se houvesse um fascículo, um episódio que era um episódio bíblico, e depois segue-se o fascículo, um episódio pós-bíblico, e na longa viagem do tempo haveria eventualmente mais um episódio, que era um episódio de incêndio. Este ponto base pode parecer um truísmo, e era bom que o fosse, temo que não seja sempre tão evidente como tal. Isto permite dizer que, de facto, Niceia representa, da maneira como eu vejo, uma etapa no desenho da construção do retrato de Jesus. Representa uma etapa. E aqui eu acho que digo assim porque significa que aquilo que Niceia diz não é uma criação ex nihilo. Portanto, é uma etapa do processo que começou antes. Significa que é um momento de um processo que vai continuar. E, em certo sentido, continua. E, no fundo, a grande tarefa do cristianismo, se quisermos, porque, no fundamental, só é o cristianismo que nos permite continuar a falar sobre Jesus, mesmo quem não se reconheça cristão, o facto é que a memória de Jesus sobrevive no tempo e viaja no espaço, em grande medida, por causa do cristianismo. E eu vejo em Niceia um esforço de tentar, de alguma maneira, substantivar a fé. Substantivar a fé. Dar-lhe palavra, dar-lhe conceito, dar-lhe texto, dar-lhe fórmula, se quisermos. Depois podemos discutir até as funções, depois todo este. Mas isto era no fundamental o que eu posso dizer sobre a maneira como eu vejo o evento de Niceia numa relação orgânica com o que está antes e com o que se vai suceder. Não estou a dizer que não há nada de novo ali, mas não vou dizer que lá é tudo absolutamente novo. Isso também não vou dizer. Não sou capaz de dizer. Sei que hoje em dia, talvez, as posições mais ou uma coisa ou outra têm mais adeptos, porque são mais fáceis, mas não é a minha posição. Não é a minha posição. E aqui chegados, eu posso tentar dizer num par de minutos, Niceia representa de facto, mesmo isto tinha que ser matizado, mas se fizermos o primeiro grande esforço de encontrar uma primeira formulação da fé cristã que de alguma maneira tem a pretensão de que todos os cristianismos do mundo antigo se pudessem rever nele. Pois se as coisas historicamente foram exatamente assim, mas não é sequer o primeiro sínodo ou o primeiro concílio, isto é, aqui já uma prática sinodal conciliar anterior, eventualmente com esta pretensão, com esta abrangência, sim, é nova, como ver, é um novo, mas é um contínuo. Mesmo aquilo que Niceia vai dizer, a historiografia não é sempre clara a este aspecto, vai basear-se em textos que já circulavam, que vai refazer, que vai adaptar, que vai acrescentar, que vai modular. Então, estão a perceber o que é esta relação sempre orgânica entre um passado herdado e um presente que tem que interpretar, cá está, a narrativa. E é sabido, havia duas grandes questões, talvez aquela aqui que mais tenha já o nosso encontro, tem a ver de facto com a figura de Jesus. Isto tem a ver com a chamada querela, a controvérsia ariana, e a pensa essa havia também a questão da datação da Páscoa, que é também uma questão muito interessante. Tudo tem a ver com os calendários, é uma área fascinante da cultura. E no fundo, o que é interessante é que Niceia não começa o discurso não começa o esforço de substantivar a fé em Jesus, mas também não acaba.
Niceia não tem sequer a pretensão de ter a última palavra sobre sequer a forma como a Igreja vê Jesus ou como é que o cristianismo vai aprendendo a dizer Jesus. Espero, agora não escondemos a ninguém, mas, por exemplo, Niceia é afirmativo quanto à divindade de Jesus, por exemplo, mas é omisso, ou relativamente omisso, relativamente à humanidade de Jesus. Em certo sentido, no sentido igual, só 126 anos depois, ou seja, no Concílio de Calcedónia, em 451, é que um discurso que se começou a montar em Niceia, que Jesus seria consubstancial ao Pai, homoousios teu patria, só 126 anos depois é que se vai dizer que ele é consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Ou seja, começou-se um discurso que vai precisar de 126 anos, neste caso, esta cronologia, para... É como se alguém tivesse a começar a escrever uma frase e fosse preciso este tempo todo para alguém, outrem ou outrens, acabarem essa mesma frase, e acabar aqui é já uma simplificação. E isto é um aspecto da questão. Outro aspecto da questão é o sujeito que fala, de alguma maneira. Quem é o sujeito que fala em Niceia? Quem é o interlocutor? Quem é o sujeito que fala? E a meu ver, é evidente que numa cronologia diferente, eventualmente até falando línguas diferentes, a partilhar uma experiência do cristianismo antigo, que já tinha dado alguns passos, embora estejamos muito em cima da data de uma certa libertação do cristianismo enquanto possibilidade de religião pública, estamos muito em cima, um pouco mais do que uma década, sobre esse aliviar da pressão, mas o sujeito, em certo sentido, é o mesmo sujeito do Novo Testamento, que é o sujeito eclesial. Não é um pronunciamento autoral. Aliás, para a memória teológica, ficará até a construção mitologizada, às tantas, dos 318 padres de Niceia. Depois sabemos que exatamente não seriam exatamente 318, mas, ou seja, há uma mitologização, uma espécie de um coletivo, quase como aos 72 da Septuaginta, da tradução grega dos 70. Uma espécie de autor que não se pode identificar nominalmente, mas que, em última análise, esse autor é o sujeito eclesial. E neste sentido, cá está na tal relação orgânica, eu o vejo nesta tal relação, que assim descrevo, entre o Novo Testamento, que também não são, é uma coletânea de textos que são, desculpem os biblistas, e amanhã terão todo o dia para corrigir o que eu aqui vou dizer, mas são textos menos autorais e muito mais eclesiais, no sentido em que nascem de uma experiência de uma determinada comunidade e para essas comunidades. De uma maneira full circle. Bom, isto para lançar aqui algumas questões sobre se deste lado da mesa ficasse, não creio que fique, o encargo de falar sobre o Niceno, eu também quero falar sobre o Nazareno, e para falar sobre o Nazareno também quero falar sobre o Niceno. Este é o meu ponto. Já agora, está aqui alguém que já me ouviu dizer isto em público, acho que era interessante pensarmos a força cultural do que se diz em Niceia, porque teologicamente tem muito que se diga, mas culturalmente tem ainda mais. E a teologia faz cultura e fez cultura. Quer dizer, esta coisa de se dizer que aquele sujeito histórico, o Nazareno, é divino, e é plenamente divino, para agora aqui não entrar aqui em... Isso é uma enorme afirmação sobre a própria condição humana, da capacidade, sobre a natureza divina, se posso dizer assim, mas também sobre a própria condição histórica, a condição humana. O que Niceia está a afirmar é que Deus, na sua plenitude, pode entrar na nossa história. E isto é blasfémia no nosso tempo.
Porque, verdade ou blasfémia, importa devolvermos, como no espelho, esta provocação a cada um de nós hoje, e não apenas ao passado. Dizer que Deus é substantivo, talvez hoje seja mais blasfémia do que outra coisa. Por exemplo, a ideia de que, ou que está subjacente na crítica anti-ariana de Niceia, de que em Deus não há subordinados. Que é o subtexto da crítica. É aquilo que se quer dizer quando se nega o arianismo. Que era uma forma de, desculpem agora a technicality, uma forma de subordinacionismo. Significa que haveria um Deus superior e depois haveria um Deus subordinado, inferior, e portanto esse seria o verbo, logos, o Cristo. Niceia diz, não, ele não é um subdeus. Não é um deutrotheos, como alguma literatura patrística teria usado a expressão. A questão que quer dizer, sobretudo a tradição de origens. Quando se diz assim, não, nem em Deus há subordinação. Isto é uma imensa força cultural. Até porque sabemos que as políticas também são feitas de teologias e vice-versa. Podia continuar, vou só falar mais dois, só não posso. Por exemplo, o que é interessante é que Niceia, que tem uma função de facto de homologar a fé, tem uma pretensão de homologar a fé, isto é, que todos digamos de uma forma mais ou menos igual, homologos neste sentido, ou seja, embora isto só muito tardiamente é que vai entrar, mesmo a prática de se rezar o credo ao domingo é uma coisa que vai precisar ainda de séculos para acontecer, sobretudo aqui no Ocidente. Bom, o que é certo é que Niceia, o próprio Niceia, para dizer o que quer dizer, não diz uma só vez. Diz várias vezes, com várias locuções. É um texto muito enxuto, mas muito enxuto que seja, é o suficiente para tentar dizer que Jesus é plenamente Deus de várias maneiras. Gerado, não criado, isto é, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz da luz. E isto diz, de facto, por um lado, a indigência da nossa linguagem e, ao mesmo tempo, a potência da nossa linguagem. Uma locução só não esgota o assunto. Mas a nossa linguagem tem muitas maneiras de dizer o assunto também. E acho que aqui pode haver também uma provocação antiga. O que é que são as nossas linguagens? Qual é o... E a última, se quisermos, é de facto a força da cultura. Porque, no fundo, em Niceia está em jogo uma determinada relação do cristianismo com a cultura. Nomeadamente a cultura matriz grega. O cristianismo pode dizer o seu Jesus. É fácil dizer o Messias. Fácil. Mas para quê? O que é que significa dizer Messias para alguém que vem das religiões gregas? Que não tem não tem necessariamente esse contexto. Então, como é que eu digo Messias para a língua? E aqui a cultura é um lugar de interlocução da teologia, da experiência cristã. O que é que Niceia vai fazer? E, aliás, este é um dos problemas, uma das críticas a Niceia logo no dia a seguir. Vai usar palavras que não são bíblicas. Aliás, alguma dificuldade de se aceitar a Niceia, uma das críticas que é feita exatamente esta. É porque vai usar palavras que não têm lastro bíblico. Substância não tem lastro bíblico. É possível ou não é possível? Niceia vai dizer que é possível. Tanto que nós vamos... É o que manda... É o que no Monte Passo do Êxodo assim, é preciso roubar o ouro aos egípcios. Isto é, o povo de Israel, quando foge do Egito, assim, mas antes vamos roubar os tesouros da cultura egípcia, vamos levar para a terra da promessa também. É um bocadinho este... e tanto assim é... Desculpe, agora calma depois. Tanto assim é que quando, em 381, no que depois veio a ser considerado o concílio ecuménico sucessivo, embora na altura não fosse, quando se quiser dizer a mesma coisa sobre o Espírito Santo, já não se vai buscar o Homoúcios, porque tinha criado ruído. Uma das hipóteses é porque tinha criado ruído. Portanto, no credo, a gente diz
que é consubstancial ao Pai, mas não diz que o Espírito Santo é consubstancial ao Pai e ao Filho. Não está lá. Ou seja, a força e também a limitação da própria cultura. Bom, isto só para... Muito obrigada. Queria também voltar aqui ao que a líder dizia, das inquietações de com quem é Jesus, quem é Cristo. Que se calhar também são as inquietações partilhadas pelos próprios discípulos na altura, de quem é este homem. E se calhar voltar a essa pergunta e perguntar o que é para a Lídia mais difícil em lidar com Cristo, em dizer quem é Cristo. E se quiser também... Muito obrigada. Eu gostei imenso de ouvir Dom Santos Paula, naturalmente. Esqueci-me de uma caneta e, portanto, não tomei aqui nota. Mas eu fixei, a caneta fixei. Uma das coisas boas de não ter caneta é que a gente é obrigada a fixar o que é fundamental, não é? E eu tenho a ideia de que há uma questão, há duas questões, sobretudo, que dizem muito respeito. Uma é, de facto, os limites da linguagem. Os limites da linguagem. Não para alguma coisa que se pode imaginar, digamos, uma totalidade, a totalidade absoluta, que seria Deus, digamos. A totalidade absoluta, nós não temos palavras. As palavras humanas, aliás, as nossas palavras, não servem sequer, ao contrário do que dizia Wittgenstein, de que o meu mundo, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem, não é bem assim a expressão, é isso que significa. Eu acho que ele não tem razão, porque a realidade é muito mais forte, muito mais diversa, muito mais complexa, muito mais rica do que as palavras que nós dispomos. Não dispomos das palavras. E para falar de uma questão tão fundamental, sabe-se até que, para se falar em Deus, digamos, das escrituras primitivas, punha-se 5 pontinhos em vez de pôr a palavra Deus, não é? A ideia de que nós não temos palavra para falar de Deus, para falar de uma totalidade a que todo o ser humano aspira, mesmo quando diz que não crê em nada, mas que aspira. Nós aspiramos, todo o ser humano é consubstancial ao ser humano. Querer alguma coisa que explique porque é que a humanidade existe. Não é? E eu compreendo muito bem a dificuldade de se criar uma ideia que congrega, então nessa altura não havia, portanto, estava tudo disperso, e eu acredito que foi uma espécie de grande vitória conseguir-se aquelas palavras naquela altura. Mas eu vou dizer precisamente o que me aconteceu. Quer dizer, eu, a certa altura, eu não queria rezar o credo. Quer dizer, eu não acreditava nas palavras do credo. O credo, quando falava precisamente que o Filho era consubstancial ao Pai, e, portanto, e sobretudo não acreditava na tríade. Quem era o Espírito Santo? O Espírito Santo era a pomba dessa ideia, essa tentativa de criar uma imagem palpável, corporal, corpórea, como dizia há pouco Dom Santos Paulo, tornar palpável aquilo que é do domínio do inefável. Eu estava ali e eu não entendia, eu não era capaz, também não era humilde, não era humilde, nem tinha o conhecimento para dizer, não, isto é assim por incapacidade das palavras. Fui à procura, agora, ontem, na net, para ver como é que as pessoas hoje tratam dessa tríade. E encontrei coisas interessantes, sobretudo do Brasil, que é muito criativo neste aspecto da criação de expressões. Encontrei uma expressão que achei curiosa, que é: o Pai, Deus é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor que nos une.
Possivelmente para todos os que estão aqui será alguma coisa que não é nova. Para mim foi novo e eu achei muito engraçado, porque achei que era uma forma, digamos, popularíssima de explicar alguma coisa. Agora, eu tenho de acrescentar o seguinte, e o Alexandre Palma falou na questão da visão grega que não é compatível, de facto, com a questão, digamos, com isto que aconteceu, que é o Cristo que acontece, e que é uma proposta de haver um rasgão na história para a introdução de uma outra dimensão, não é? Ora bem, acontece que eu deixei de ter problemas, sobretudo quando comecei a imaginar, não me importar com essa questão. Quer dizer, quando comecei a pensar, talvez de uma forma grega, de que não me importa nada que Cristo, e é aqui que estava a heresia, que Cristo não tenha sido filho de Deus. A minha ideia é de que a vida dele foi tão extraordinária que ele conquistou ser filho de Deus. E isto para mim é que é importante. É que alguém que se oferece para fazer uma coisa que eu acho que todos nós, no fundo da humanidade, pensa, que é fazer uma troca. Que é aquela troca que as pessoas populares fazem quando dizem: se para o meu filho não morrer na guerra, eu vou ajoelhar-me sobre espinhos. Há na humanidade a ideia de que nós podemos trocar. E esta ideia de que há um momento em que um ser humano diz: eu quero sofrer por todos, mas vou oferecer. É de uma altura, de uma grandeza tão extraordinária, que eu acho que é nisso. Portanto, é nisso que eu acho que Cristo é extraordinário. E se é necessário dizer que Ele é Filho de Deus, pois então eu acho que é a conquista da sua vida. Quando Mateus, parece que é Mateus e Lucas, que conta, não é, que estavam os fariseus, não queriam que lhe chamassem Messias, que lhe chamassem Cristo, portanto, que lhe chamassem Deus, e o próprio Cristo terá dito, não é? Se eles não me chamarem, se eles não me chamarem isso, as pedras hão de chamar. Isto é, de facto, é lindo, digamos. É a crença absoluta de alguém que diz: estou a fazer alguma coisa de uma importância exemplar e alguém há de reconhecer. As pedras, se não forem vocês, se não forem os sábios, se não forem os intérpretes da Escritura, as pedras elas vão falar. E esta imagem tem uma força absolutamente extraordinária para nós, não é? E por isso eu coloco nesta perspectiva de que não preciso mais, como eu queria quando tinha 18 anos, e como quando ia para a praia das Maçãs, a Praia Grande, com os meus colegas, e estávamos com o Filipe Domingos. Que aí eu queria mesmo saber como é que era filho de Deus, porque a coisa que mais eu não acreditava que a Virgem Maria fosse virgem, eu não acreditava que Jesus Cristo, aliás, via no Evangelho qualquer que havia os irmãos de Jesus Cristo, eram 4 e mais meninas também. E eu dizia: está lá, porque é que nós devemos de querer que a Virgem Maria não fosse uma mulher, que ela tivesse concebido com o anúncio do anjo. Eu queria que ele fosse natural. E era para mim, começou a crescer tanto mais, quanto mais, digamos, mais humano foi. Quanto mais humano foi. E hoje continuo a tocar as partes da Bíblia e as partes do Evangelho quando ele está sozinho. É quando Cristo está sozinho é que eu acho que há, de facto, um rasgão na história. Quer dizer, quando ele diz no final: Pai, porque me abandonaste. É um momento, é São João que diz, não é? Quer dizer, eu acho que é aí que está o peso extraordinário da figura de Cristo. E, portanto, é aí
talvez, se Deus tem um coração semelhante ao nosso, se por acaso não é apenas aquilo que os astrofísicos dizem, não é? Que é apenas, digamos, uma energia que não tem nada a ver connosco, que nós é que o criamos. Não é? E todos os dias eu penso que quando abro as notícias, fico sempre a pensar, é os que dizem que descobriram a origem do mundo e que nós não passamos no animal, estremeço. Porque eu gosto que se mantenha o mistério. Aliás, esse é outro aspecto. É que eu acho que nós somos seres que gostamos do mistério, precisamente porque nós sabemos que a nossa dimensão é muito limitada. E quando nós acreditamos, os seres humanos que acreditam que há um mistério e até que acreditam que haja milagres, mesmo que isso seja absolutamente contra a razão, isso significa que os seres humanos estão a dizer: eu não sou um animal, eu sou alguma coisa mais. E isso, para mim, tem um valor todo. E por isso, Cristo talvez seja bastante próximo daquilo que foi o homem proteico dos gregos. Só que o homem proteico continuou lá eternamente, o fígado a ser devorado pela águia e no outro dia a crescer, e é alguma coisa de uma crueldade infinita, porque quis roubar fogo para os homens. Não é? E em Cristo não foi assim, não é assim. Foi, por exemplo, li uma coisa muito bonita do Gonçalo M. Tavares. Ele faz a diferença entre o Cristo e o Atlas. E diz: o Atlas atravessa a história com o mundo às costas. Cristo, na cruz, libertou-se do mundo, libertou o mundo, digamos, tornou o mundo leve, saltou das costas. Isto é magnífico, não é? Isto é magnífico. E, portanto, quando Dom Alexandre Paulo diz que nós vamos caminhando e que são capítulos, são versículos sucessivos, estou absolutamente de acordo. E neste momento a Igreja está passando por um momento muito delicado, e ainda bem que fazem todos os encontros sinodais, ainda bem, porque é um momento de grande inquietação, porque racionalmente é muito difícil continuar a entender dogmaticamente a tradição dos dogmas da Igreja. Para o mundo, para os jovens que estudam física, que estudam a química, que estudam informática, que estão a criar os mundos do metaverso, tudo isso, é muito difícil a Igreja, que não tem nenhuma visão, aliás, os evangelhos não têm noção do cosmos, falam do cosmos, mas Cristo leva-se no céu, mas não há noção. Quer dizer, as estrelas e digamos, os cometas, tudo isso, na Bíblia, são enfeites, são criaturas que estão no firmamento. Não há noção nenhuma daquilo que nós hoje estamos a viver. E por isso a Igreja criou sempre problemas com a ciência, problemas com a ciência que fazia, que foi fazendo estremecer o dogma. Neste momento, está-se perante um mundo que desafia todos os dogmas. E é um momento de reflexão muito importante, sobretudo se não se abre à pluralidade dos entendimentos. Não sei se estou muito longe da pergunta que fez, talvez, não. Sim. Sim, Alexandre, fazer aqui esta pergunta, voltarmos a que sei que quero falar também do Nazareno, mas aqui este mistério de verdadeiramente humano, verdadeiramente divino, mas que é muito difícil de entender, e só se começarmos pela divindade, como começou Miceia, de afirmar a divindade, porque aquele era o contexto, aquela era a necessidade,
mas depois deixamos de afirmar a humanidade, não é? E esta tensão justa que é difícil de encontrar, de entender. Se calhar começar por aí, como é que falamos de Jesus quando se a linguagem de Niceia, não é? A forma de articular a verdade de Niceia, se continua a fazer sentido hoje. Se confessar Jesus em Niceia, continua a ligar o Niceno e o Nazareno. Bom, eu gostava de ter dito no princípio, me esqueci, mas como pelos vistos é uma mais-valia neste encontro, eu também queria dizer que tenho um quarto das minhas costelas só do Algarve. Eu sei que já está muito aguado, mas há qualquer coisa ainda mais. Dito isto, vamos lá ver, tanta coisa. A humanidade, como aqui isolamos a Niceia, e de facto o problema da Niceia, a simplificação de exposição, era se ele era, nem sequer era se ele era divino ou não, era quão divino ele era, digo assim. Não era, porque nós hoje, é preciso dizer isto, no mundo antigo o quadro era muito mais complexo do que é hoje. Hoje nós somos muito mais bárbaros em muitos aspectos do que eram os antigos. O quadro mental deles não era necessariamente binário, no sentido aqui, ou é ou não é. Não é? Entre o ser e o não ser existe toda uma multiplicidade de possibilidades, seja. E é preciso um bocadinho perceber isso para se poder entrar no que quer que fosse a querela adiada. Todavia, respondendo à Sónia, também é preciso dizer que a defesa da humanidade, agora desculpem dizer assim, é tão antiga quanto o próprio cristianismo. Há aqui quem sabe mais do corpo joanino, mas, por exemplo, nos escritos joaninos já aparece a defesa de que ele veio na carne e no sangue, e aqueles que o negam são do anticristo. Ou seja, somos contemporâneos ainda à relação de uma parte muito substantiva do cânon bíblico, neotestamentário. Portanto, não é que se defendeu a divindade e se esqueceu da humanidade. Sempre as duas coisas, com as problemáticas que elas trazem, sempre coexistiram, em tempos diferentes, em autores diferentes, e neste sentido, só para a reação de algumas expressões do cristianismo tão grego que chamamos gnóstico, é exatamente nesse sentido, defender, de facto, até a fisicidade do verbo encarnado. Aliás, agora aqui eu vou abrir um alçapão que vai ser. Mas por isso é que reparem que nós até falamos no credo da ressurreição da carne. Nem sequer somos meigos na afirmação do que é essa substantiva dimensão da própria fé. Reagindo ali um bocadinho, dialogando ali com a Lídia, eu concordo muito com a Lídia quando ela, de alguma maneira, se eu percebi bem, penso que sim, fala de Jesus como uma espécie de anti-Prometeu, ou seja, de alguma maneira, é exatamente a opção humana de escolher não escalar os céus, mas de alguma maneira descer aos abismos. E de facto é a narrativa, para usarmos é a narrativa do anti-Prometeu neste sentido. Exatamente, e o anti-resultado, ou seja, enquanto o resultado de Prometeu é a sua eterna posição, vamos dizer assim, no caso do anti-Prometeu, que é Jesus, para pôr a coisa nestes termos, o efeito é exatamente o contrário. Portanto, ele é anti duas vezes, é anti do processo e depois anti da consequência. E isso, respondendo um bocadinho à aplicação que estava a levantar, talvez sim, talvez responda, talvez sim, talvez não. Mas também ainda pensando em cima daquilo que eu tive o prazer de escutar a Lídia, e agora falo até mais pessoalmente, para mim o grande dito de Jesus, que é, à medida que o tempo vai passando, para mim vai sendo cada vez mais a chave hermenêutica de tudo. Ou seja, onde é que está a chave
que resolve, ou seja, nada é, mas que é um dito, Mário, Joaninho, penso eu, a minha vida ninguém me tira, sou eu que a dou. Isso para mim é a luz no meio, é a luz possível, para mim, no meio da obscuridade de tantas coisas. Porque faz de Jesus, desde logo, tira-o de uma certa dimensão de herói trágico. De herói a quem submetem um conjunto de violências e de torturas, não como um ato, não como consequência também de um ato de vontade. E isso, a minha vida ninguém me tira. E um ato de vontade, de uma vontade positiva, como dom. E talvez seja a insónia, tanto quanto eu sou capaz de dizer agora aqui, não é apenas o limite da linguagem, é um limite mais fundo, que é, se calhar, é o limite da compreensão, embora as duas coisas se calhar não se devam separar. Eu acho que é neste ponto que, para mim, e esta é uma resposta, repito, tão subjetiva que não tem mérito outro, é nesse ponto que divindade e humanidade se encontram. É quando há uma total reciprocidade do bom. É que, de um lado, dizer assim, do lado histórico, alguém se dá tudo, e do lado divino, Deus se dá todo também. E por isso é que Jesus é o ponto de encontro entre substantivo, entre o lado da história e o lado do eterno, entre o lado da física e o lado da metafísica, entre o lado do humano e o lado do divino. Porque naquele ato de dom, nós somos divinos, de alguma maneira. E dando-se assim, Deus é também humano. Isso é o encontro. É o nó, a meu ver. E, provavelmente isto tem aqui imensos buracos negros, tudo o que eu estou a dizer, mas se sair para pensar já não é mal. Muito obrigada. Eu acho que para também darmos aqui algum espaço para perguntas, queria abrir esta conversa. Pode ser? E perguntar e dar espaço também para que coloquem. Nós temos ainda algum tempo, mas não temos muito tempo, por isso pedia que fossem diretos à pergunta, para também darmos a oportunidade de ouvir as respostas. Não sei se alguém gostaria de começar, se não, muito bem. Posso começar? Eu só uma pergunta, é mais uma reação. Gostei muito daquilo que a doutora Maria Jorge disse logo ao início, uma coisa muito curiosa, que é a narrativa que triunfa dos seus intérpretes, da sua história. Explique-me como, é a minha pergunta talvez, como é que esta narrativa triunfa? É lindíssimo ouvir isto, uma escritora com obra muito longa, não é? Portanto também é uma afirmação de esperança, de alguma forma, e de fé, a própria capacidade da literatura de resistir. Não é? Como é que esta narrativa que atravessa os séculos com uma história belíssima, mas também muito difícil, de interpretações que levaram à violência, como é que esta narrativa sobrevive e chega e, nas suas palavras, triunfa? Bem, a prova que triunfa é que passaram 2000 anos. Não é? Foi a prova. Por duas razões. Quando se fala daquilo que é a forma e o conteúdo, toda a gente põe a questão, não se deve, mas para simplificar, podemos dizer assim, o conteúdo é de uma força extraordinária, como por tudo isto que temos estado a dizer. E a forma é poética. A grande força, dos evangelhos é, de facto, a linguagem poética. Extraordinária, quer dizer, as parábolas, as metáforas, as imagens são poderosas e que faz com que hoje, quando os jovens não têm acesso ao Novo Testamento ou à Bíblia, no Ocidente ficam empobrecidos. Porque os escritores sabem, mesmo os mais
agnósticos e ateus. Isso poderíamos falar, eu vinha preparado um pouco para falar disso, digamos, dos escritores, como é que os escritores olham para a Bíblia como fonte, ou para adesão, ou para reagir absolutamente contra. Há escritores que fizeram da sua obra precisamente um libelo contra a crença, não é? Mas fizeram a partir das imagens extraordinárias desse livro que é fundamental. Não é? E isso acho que é o triunfo de uma linguagem. É uma linguagem que os teólogos e cristãos sabem melhor do que eu, que vem de uma tradição muito específica do Mediterrâneo e do Médio Oriente, mas que transposto ainda hoje para os nossos tempos é absolutamente poderoso. Quando se faz o levantamento dos títulos dos livros que se baseiam nas imagens e nas metáforas bíblicas, é absolutamente extraordinário. Quer dizer, há uma força que continua e que, pode-se dizer, é pela forma, também é pela forma. Eu diria que a forma, neste caso, consegue manter intacto um conteúdo que é controverso. Até hoje. Para ser simples, Acho que é mais fácil. Obrigado, Lídia. Obrigado, Dom Sandro. Olá. Gostava alguém de vir à palavra. Não tem nada agora. Está bem concentrado. Se eu posso interpretar ou reduzir ou assimilar a beleza da sua perspectiva, diria que olha para o menino em sua condição humana e gostaria de o livrar da cruz. Ele da cruz conquista ser filho de Deus. Liga-nos ao Evangelho, verdadeiramente este homem, o crucificado que acaba de morrer, é filho de Deus. Lídia, o que mais a fascina nesta humanidade terna, na infância de Jesus e profundamente vitimizada na cruz, com tanto intervalo desconhecido pelo meio. Depois tenho uma pergunta para o Dom Santos. Vou já. O verbo faz-se carne. Vamos aqui com a linguagem teológica. Lá vem a hipóstase de descer à carne. Não faltará ainda uma recepção ao contrário, partir do menino para alcançar a hipóstase. Ou seja, não estará a tradição dogmática em dívida com a condição humana. Se eu entendi bem, Ricardo, a sua pergunta é sobre, a sua questão é o que é que fascina na humanidade de Cristo. Bem, fascina-me muitos aspectos, mas talvez o aspecto foi a capacidade da coragem do enfrentamento. Ele acreditou mesmo contra tudo, contra a própria morte, acreditou que tinha uma verdade. E expô-la e ficou como um exemplo para nós. Alguém que acredita em alguma coisa e que o faz de uma maneira absoluta, baseado numa outra coisa, que é a noção de que, isso acho que é Mateus 25, que tem aquela passagem absolutamente admirável, em que Cristo diz: o que fizeres aos outros, aos pobres, aos doentes, é amigo que fazeres. Quer dizer, na verdade, pode-se retirar tudo mais, quer dizer, da Bíblia, dos Evangelhos. Que esta mensagem é absolutamente fundamental. E que é a base
digamos. E é a força, e foi a força da Igreja ao longo do tempo, e a Igreja falhou quando esqueceu essa mensagem. O que se faz aos outros, o que se faz aos irmãos, faz-se. É ele que faz. É ele que se faz. E vice-versa. E vice-versa. Isso, para mim, é, de facto, absolutamente fundamental. E é uma outra coisa que aquilo que fascina tanto os escritores, os artistas e as pessoas, enfim, que criam coisas em Cristo é o mistério da morte dele. Como morre, porque morre como morre. Há uma, não sei se me estou a alongar muito, mas já agora diria isto, depois fica só todas as questões para o Dom Santo Palma. Mas que eu queria dizer que se pudéssemos ver a arte, a pintura, os romances, poesia, o que toca nos artistas é a ideia de que existiu um sábado, durante o qual alguma coisa aconteceu. Um sábado, entre a sexta e o domingo, aconteceu alguma coisa. A imagem, que continua a ser das mais tocantes, é do século XV, é do Hans Holbein. Foi a imagem que fez com que o Dostoiévski escrevesse o Idiota, que é, digamos, a construção de um Cristo novo, não é? E, vendo aquela imagem, que é a imagem da decomposição, a pessoa pergunta como é que daí ressuscita. Isso acontece no sábado. Acho que todos os escritores, no fundo, que se interessam por esta questão, aquilo que queriam era entrar no mistério de sábado. A Igreja esquece muito o sábado. A Igreja quase não fala no sábado, não é? Mas é onde os escritores gostam de ir. É esse sítio onde Cristo fica dentro de um sítio escondido, a decompor-se, imagina-se a decompor-se, não é? E depois, como é que dali ressuscitou? Ressuscitou? Como é que ressuscitou? É verdade, não é? Existem centenas, dezenas, milhares de livros e de obras a tentar explicar isso. Acontece, não acontece? Isto é, deu-se esse rasgão na história. Na história humana há um momento decisivo em que alguma coisa acontece na história, que é metafísico, que é do domínio do que está para além do que é natural. Portanto, é isso. E, portanto, o fascínio de Cristo, corpo, pessoa, que se sentou à mesa, que com certeza toda a patrística em torno dessa questão, como é que ele era humano? Era humano como nós, tinha necessidade de dormir, de comer, de se limpar como nós ou não? Eu gosto de imaginar que sim, não é? Mas há pessoas que precisam de não imaginar isso. Não é? Somos todos diferentes. Ora, essa parte, digamos, que me fascina mais dessa figura é esse mistério que fica resolvido, não é? Mas que é um sítio onde a gente regressa, regressando com verdade e com humildade. Eu acho que olhamos sempre para o lado, para todos os outros que pensam o mesmo e olhamos com outro espírito, não é? E é isso que na minha perspectiva continua a fazer de Jesus e de Jesus Cristo uma figura construtora, enfim, de amplas sociedades que tendem para melhor, ainda que às vezes façam mal. Então, respondo, tendo de ser objetivo na resposta ao António, se no fundo não há ainda um déficit da consideração da humanidade de Jesus. Diretamente, não sou capaz de negar essa afirmação, mas também não sou capaz de a confirmar, para ser muito honesto. E tu sabes isso, há no fundo duas grandes tradições teológicas na história do cristianismo: a tradição alexandrina e a tradição antioquena. No fundo, a tradição alexandrina parte mais do divino para o humano, a tradição antioquena parte mais do humano para o divino. Simplificando.
E o cristianismo sempre funcionou com estas duas tradições. É evidente que em geografias diferentes, em cronologias diferentes, uma é mais dominante, a outra é menos dominante. Admito que, por exemplo, durante uma boa parte deste cristianismo, sobretudo em alguma espiritualidade, uma certa tradição que eu vou associar mais a um vetor alexandrino tenha sido dominante. Mas nunca foi exclusivo. A tradição franciscana, de alguma maneira, só para dar um exemplo, medieval, é uma tradição de uma espiritualidade profundamente ancorada na maior simplicidade da condição humana. Ou, por exemplo, e agora aqui vou fazer uma enorme provocação aos exegetas, a exegese moderna é muito mais antioquiana do que a alexandrina. Os últimos 200 anos do desenvolvimento da exegese, ela, de alguma maneira, por exemplo, o grande mecanismo exegético, que era a alegoria na tradição alexandrina, de alguma maneira, não é o eixo da exegese moderna e contemporânea. Provavelmente, levamos só 200 anos, provavelmente, e se calhar nem tanto, do que eu aqui estou a chamar de exegese moderna e contemporânea. Mas, sob esse ponto de vista, ela é muito mais antioquiana do que o foi no período patrístico. Ou numa corrente dominante do período patrístico, sobretudo toda a tradição alexandrina. Orígenes, Clemente de Alexandria, antes disso, por aí adiante. Portanto, é fácil dizer, há pouco, como digo, isto corre de acordo por dizer, eu não vejo a coisa Kramer contra Kramer. Vejo um desenvolvimento orgânico e que provavelmente, nesta fase até, alguns dirão que falta alguma exegese melódica. Alguns dirão até o contrário. Como sabes? Nunca escassearam cristologias, até o bonito chamado jesuologias, no sentido em que Jesus é homem, mais assim, mais assado, mas ponto final. Elas sempre existiram e também existem no nosso tempo. Acho que há aqui um balanço que em cada tempo, em cada geografia, em cada contexto, tem oscilações. Eu diria, respondendo então, para terminar a tua pergunta, eu acho talvez duas coisas. Ou é isso que responderia duas coisas, não são essenciais, mas é isso que responderia duas coisas. É preciso uma leitura de Jesus não apenas melhor da sua humanidade, mas também melhor da sua divindade. Não apenas precisamos das duas. E se calhar o que precisamos é de melhor teologia que nos ajude a ver o encontro entre uma coisa e outra. E não... ou seja, o problema é que entre Alexandria e Antioquia fica qualquer coisa no meio do mar. É uma coisa muito líquida. E não dá para fazer o ponto médio. Talvez em Chipre, para aí. Muito obrigada, Lídia. Muito obrigada, Alexandre. Havia mais perguntas. Sim, mas estamos aqui com algo, mesmo estou a receber vários sinais de que temos pouquíssimo tempo. Se a pergunta for muito breve mesmo, eu acho que vou correr o risco de ser rebelde e dar espaço para a pergunta. Eu não sei se alguém passar a questão da questão do microfone, mas vou passar este microfone. Por favor, muito breve. Acho que os heterodoxos também têm a palavra. Já ouvi aqui algumas palavras hoje que, no sentido de concordância teológica com o espírito da casa, e eu venho então representar aqueles que não concordarão com provavelmente a maioria. Tenho dúvidas que isto fosse Deus, não há tempo para explicar o que é que eu tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que ele foi um homem extraordinário, como Buda, como Maomé, como outros, mas tenho dúvidas teológicas e filosóficas que ele fosse Deus. Não há tempo para explicar porquê. Só que por algumas questões, Lídia Jorge disse que está fascinado com a narrativa extraordinária, está fascinado com a narrativa extraordinária e com a figura extraordinária de Cristo. Depois também diz, depois eu pergunto,
Mas isso é um critério para Cristo ser Deus, o facto de ver a narrativa e ser um homem extraordinário. Depois também falo de Jorge diz, alguém perguntou na Assembleia, e depois responder, o facto da narrativa ter triunfado, falaram disso, não é? A narrativa de Cristo triunfou, eu queria dizer, o facto da narrativa ter triunfado não significa que ele fosse Deus. A narrativa de Maomé também triunfou. E era uma narrativa extraordinária e Maomé não era Deus. Para o padre, para o senhor bispo, a questão é, se o Espírito Santo não é consubstancial ao Pai, Cristo é, e no credo não se diz isso, diz que é Cristo, se o Espírito Santo não é consubstancial ao Pai, como é que ele é tanto Deus como Cristo? Muito obrigada. Muito obrigada. Peço desculpa pelo pouco tempo que temos. Não sei se será possível responder com brevidade. Eu, pela minha parte, sou muito breve. O que eu disse, provavelmente, ainda bem que a sua pergunta veio, se é assim, dá uma oportunidade de esclarecer. Não é por não ser dito sobre essa forma que isso é negado. Portanto, é só isto. Sim, ou seja, agora não é por isso que eu quero não ser dito sobre essa forma que necessariamente isso é negado. Aliás, do que eu disse, há várias maneiras de dizer o mesmo. E também é isso que se diz aos Espírito Santo. Muito obrigado. A minha resposta também é muito breve. É só para dizer que sim, a sua dúvida tem toda a razão. As qualidades que eu apresentei, aquilo que eu falei, não implicam só por isso que seja Deus. Não implicam. Muito obrigada. Eu peço desculpa por não dar mais espaço, mas efetivamente não temos mais espaço para continuar esta conversa e também se tivéssemos mais tempo não iríamos esgotar todas as perguntas. Exatamente, por isso vem cá amanhã e continuaremos a conversa. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos.